crianças! Tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos para mais uma aula de matemática. Hoje é a nossa aula número 39. Eu sou a professora Thaís. E aí na tela, os materiais que nós vamos usar para a nossa aula de hoje. Então, o caderno ou as folhas, lápis de escrever e borracha, material para colorir, então lápis de cor, giz de cera, canetinha, material para contagem, o que vocês tiverem aí, tampinhas, palitos, prendedores, e a nossa reta numérica que pode ajudar a gente hoje, certo? Um tempinho para vocês. E aí, tudo organizadinho? Então vamos lembrar um pouquinho da nossa última aula, que foi uma aula muito legal, que nós conhecemos lá alguns personagens, as suas pegadas, fizemos na reta as sequências lá do sapo de 5 em 5, do leopardo de 10 em 10, de 15 em 15, de 3 em 3. Lembram disso? E vocês fizeram junto com a gente? Foi muito legal, não é? E hoje nós vamos conhecer algumas características desse livro, que se chama Monstromática, e ele foi escrito e ilustrado pelo John Ciesca e Alane Smith, certo? Então, olha só, a história desse livro, ela é bem compridora, então a gente não vai conseguir ler ela toda, mas eu queria contar só um detalhe para vocês. Tem uma professora nesse livro, nessa história, que se chama Fibonacci, e sabe o que ela sempre diz? Crianças, vocês sabiam que quase tudo pode ser encarado como um problema de matemática? E aí, isso é o que a professora lá da história fala para os estudantes dela, para as crianças dela. E aí, será que tudo pode ser encarado como um problema de matemática? O que vocês acham? Será que dá ou será que não dá? Então, olha só, pensando nisso, nós convidamos um estudante para participar da nossa aula de hoje e topar esse desafio da gente descobrir se tudo a gente pode transformar num problema de matemática no nosso dia a dia. Será que é possível? Então, conheçam aí o Igor. Ele é um estudante também do primeiro ano, então ali está o nominho dele. Ele tem 6 anos, ele mora com a avó e a irmã. Ele gosta de macarrão, ele também gosta de matemática e ele também gosta do fujão, que é o peixe dele de estimação. Ele tem um peixinho que se chama fujão. Então, o Igor topou esse desafio da gente descobrir e tentar saber se realmente tudo que acontece no nosso dia a dia a gente pode transformar num problema de matemática. E aí? Então, como que vai funcionar isso? Vai ser assim. Nós vamos acompanhar o Igor durante um dia normal lá na casa dele. E quando aparecer a lupa, ele vai ter que resolver um problema. Então, ele vai estar lá no dia a dia, normal, tomando café, acordando, brincando. E daí, quando aparecer essa lupinha, ele vai ter que procurar, caçar um problema. A lupa, ela é um instrumento que nessa lente ela aumenta, né? Então, muitos desenhos e filmes que tem um detetive
né, ele usa uma lupa ali para procurar as coisas e as evidências. E quando aparecer essa lupinha, o Igor vai ter que procurar um problema de matemática. Mas tem mais um detalhe dessa lupa. Ela também vai indicar se o problema vai ter ideias de adição ou de subtração, que tem aquele sinalzinho ali que a gente já conhece. O sinalzinho de mais, que indica a adição, e o sinalzinho de menos, que indica a subtração. E aí, topam encarar esse desafio junto com o Igor? Então vamos lá. Igor, o caçador de problemas. Será que ele vai conseguir? Então respira fundo aí que a gente vai começar a acompanhar o dia lá do Igor. Igor acordou cedo e foi logo para o quintal desenhar. Lá, parou para observar a vovó, que estava pendurando as roupas no varal. E então ela disse: "Nossa, acabaram os prendedores!" Eita, pareceu a lupinha da adição. Ué, mas a vovó estava estendendo os prendedores de roupa e acabaram. Será que dá para procurar um problema nessa situação? O que vocês acham? Que problema de matemática vocês acham que poderíamos caçar nessa situação? E aí, o Igor teve uma ideia. Ele caçou um problema. Vamos ver? Olha o problema que o Igor caçou aí dessa situação. Quantos prendedores vovó já usou? E aí, tem ali o varal que a vovó estava estendendo as roupas. Quantos prendedores vovó já usou? Será que é um problema de matemática e dá para resolver? Vamos tentar? Então, olha só. Peguem lá o caderno, as folhas, coloquem a data. E esse é o primeiro problema que o Igor caçou lá no dia a dia dele. Então, olha só. Data número 1. E eu vou deixar na tela a situação lá do dia a dia do Igor. Aí vocês vão ter que resolver e me dizer se esse é o problema de matemática e se deu para resolver. Certo? Um tempinho para vocês.
E aí, resolveram esse problema? Era de matemática? Era, né? A gente tinha que contar os prendedores. Poderíamos contar de 1 em 1 ou de 2 em 2. De várias maneiras está correto para resolver esse problema. Então, vamos pensar lá. A gente tem ali na primeira roupa 2 prendedores, certo? E eu vou pegar aqui 2 palitos para representar. Poderia ter feito no caderno com 2 risquinhos, por exemplo, certo? Na roupa do lado tem mais 2, olha. 1, 2, certo? Então, a gente vai ter também mais 2 aqui. Quantos a gente já tem? 1, 2, 3, 4. Então, nós já temos 4, mas ainda não acabou. Tem mais 2 da outra roupa. Então, mais 2 aqui, ó. 4 mais 2. 5, 6. Olha lá, já temos 6. Agora, nós vamos juntar mais esses 2 da próxima peça de roupa. Então, mais 2. A gente já tinha 6. Mais os 2, ó, 6, 7 e 8. Então, já temos 8. Agora, nós vamos juntar mais 2 da próxima peça. Então, mais 2 prendedores. A gente já tinha 8, 9 e 10. Então, 10 prendedores já foram usados. Mas ainda não acabou. Temos mais 2 lá. Então, mais 2 prendedores. 10 a gente já tinha. 11 e 12. Então, 12 prendedores. E agora falta da última peça de roupa. Mais 2. Então, a gente já tinha 12, 13 e 14. Olha lá, 14. Então, a resposta, que foram 14 prendedores. A gente poderia ter contado de 1 em 1. Vocês fizeram assim também? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E a gente também chegaria na resposta. Vocês chegaram no 14? Se por um acaso não chegou, apaga e arruma para ficar certinho aí no caderno. Tudo bem? Então, olha só, vamos continuar acompanhando o Igor. Na hora do almoço, Igor ajuda sua avó a arrumar a mesa. Observe. Então, olha só, ele vai lá ajudar. Lembrando que as crianças podem ajudar em algumas pequenas tarefas, mas algumas têm que ter bastante cuidado e tem que ter um adulto por perto cuidando, certo? Então, olha lá o que ele diz. Um prato para cada pessoa. No total, são 3, porque mora o Igor, a avó e a irmã. Então, ele vai colocar lá um prato para ele, um para a irmã e um para a avó. Agora, devo colocar um garfo e uma faca para cada um. Então, ele vai colocar lá. Outro problema de adição. Mas o Igor só está colocando a mesa. Será que dá para caçar um problema de matemática nessa situação? E aí, vocês conseguem pensar num problema de adição? O Igor conseguiu. Olha lá o que ele pensou. Sendo um garfo e uma faca para cada um, quantos talheres são ao todo? E aí? Porque garfos e facas são talheres. E aí ele quer saber quantos talheres ele vai ter que pôr à mesa. Vamos responder então? Então, coloquem lá no caderno. Número 2. E eu vou deixar aí na tela o problema para vocês. Sendo um garfo e uma faca para cada um, quantos talheres são ao todo? Responde esse problema e a gente já volta.
Olha só, para resolver esse problema, agora eu vou usar as tampinhas. Então, olha só, o Igor vai colocar um garfo e uma faca para cada um. Então, ele vai pegar um garfo e uma faca para ele. Ele vai pegar um garfo e uma faca para a irmã. E ele vai pegar um garfo e uma faca para a avó. Então, estão aqui os talheres. Um garfo e uma faca para o Igor, um para a irmã e um para a avó. E quantos são ao todos? Então, nós vamos contar. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 talheres ao todo. Vocês conseguiram chegar nessa resposta? Olhem aí na tela. Ele colocou um garfo para ele, um garfo para a irmã e um garfo para a avó. E depois colocou uma faca para ele, uma faca para a irmã e uma faca para a avó. Em vez de fazer 2, 2 e 2, ele fez primeiro todos os garfos e depois todas as facas. Então, a conta, a operação que ele fez foi 3 mais 3, que também está certo, porque ele chegou na resposta, que eram 6 talheres. Vocês conseguiram chegar nessa resposta? Se não chegou, arruma aí, certo? E vamos continuar nessa aventura de caça ao problema. Depois do almoço, o Igor alimenta o seu peixinho. Lembra que eu falei que ele tem um peixinho de estimação? Que se chama Fujão. E ele tá até tentando fugir ali do aquário ali, olha. O Fujão come 3 grãozinhos de ração por vez. Mas hoje, sem querer, caíram 6 grãos. Ai, ai. Então, o grãozinho, né, quando a gente dá comidinha pro peixe, tem uma comidinha que ela é de bolinha, assim, de grãozinhos bem pequenininhos. E os peixinhos, eles comem pouquinho, né? E o Fujão come 3 grãozinhos por vez. Então, vamos ver lá o que aconteceu. 1, 2, 6 grãos. E agora? Problema de novo. Só que agora a lupinha apareceu com o sinal de menos. Então, vai ter que ser um problema de subtração. E agora? Será que dá para pensar num problema de matemática nessa situação ali do peixinho? Eu tô pensando aqui. Pensem aí. Que problema que vocês pensariam nessa situação? O Igor conseguiu encontrar um problema. Vamos ver? Olha o problema que ele pensou. Há 6 grãos no aquário, mas Fujão come apenas 3. Quantos grãos irão sobrar? Porque o Fujão não vai comer todos, ele só come 3. E aí, dá para resolver esse problema de matemática? Dá, né? Então, coloquem lá na folha ou no caderno, número 3. Colocaram? E aí, na tela, o probleminha para vocês. Eu vou ler de novo.
há 6 grãos no aquário, mas o Fujão come apenas 3. Quantos grãos irão sobrar? Com vocês. E aí, descobriram quantos grãos sobraram lá que o Fujão não comeu? Então vamos pensar. Caíram lá 6 grãos, certo? Então eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grãos que caíram lá no aquário. Mas o Fujão come quantos? 3. Se ele come 3, vai ficar no aquário, vai sobrar ou vai faltar grãos? Vai sobrar, vai ter menos do que tinha, não é verdade? Então vamos pensar, ele vai comer 1, 2 e 3. Esses ele comeu, porque é a quantidade que ele está acostumado a comer sempre, 3 grãozinhos, certo? E quantos sobraram? 1, 2 e 3. Sobraram 3 grãos. Então, nós tínhamos 6 e tiramos 3. Ficaram outros 3. Vamos ver ali na tela? Olha só. 1 que o Fujão comeu, 2 e 3. Sobraram 3. Olha lá como é que fica essa operação. 6 menos, ó o sinalzinho da subtração, 3, que é igual a 3. Então, a resposta é que sobraram 3 grãos. Vocês chegaram nessa resposta? Muito bem. Então, olha só. Continuando a caça ao problema do Igor, à tarde, ele acompanha as aulas remotas, como vocês estão fazendo agora. Ele está no primeiro ano também e gosta muito de matemática.
E a gente gosta muito de quem gosta de matemática, não é verdade? Por isso, ele foi olhar as atividades dessas aulas de matemática. Já que ele gosta muito de matemática, é a aula preferida dele, ele foi olhar lá no caderno as últimas aulas de matemática. E ele percebeu que, nas últimas aulas, ele fez muitas atividades. Foram 4 tarefas na última aula, que foi lá o jogo das pegadas, vocês se lembram? Na penúltima aula foi uma atividade, que foi o jogo do tabuleiro que vocês fizeram. E na antepenúltima foram 3 atividades, que foi aquela aula do gráfico, como fugir do gato assustador, que foi bem legal também. Então, ele foi rever aí as últimas aulas de matemática. E outro problema! E agora? De adição ou subtração? De adição. Olha lá o sinalzinho de mais. Ué, mas ele só estava contando as aulas de matemática que ele tinha visto, estava revisando o caderno. Será que dá para pensar em problema nessa situação? Dá, né? O Igor pensou assim. Se eu juntar todas as atividades que eu fiz nas últimas aulas de matemática, quantas serão ao todo? E aí? Ele quer saber quantas atividades de matemática ele fez nas últimas aulas. Dá para saber? Então, coloquem lá no caderno número 4. Olha lá. E aí fica o problema para vocês resolverem. Se eu juntar todas as atividades que fiz nas últimas aulas de matemática, quantas serão ao todo? E daí tem um lembretinho aqui, ó. Foram 4 tarefas na última aula, 1 na penúltima e 3 na antepenúltima. E agora? Resolvam aí, a gente já volta.
E aí, conseguiram descobrir quantas atividades nós fizemos, né, também, porque nós participamos de todas essas aulas de matemática? Então, vamos pensar lá. Foram 4 tarefas na última aula. Então, eu vou pegar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cada tampinha é uma atividade. Então, na última aula foram 4. Na penúltima aula, que foi o jogo, foi uma atividade, que foi o jogo, né? Então, uma. E na antepenúltima, que foi aquela atividade do gráfico que vocês fizeram bem legal, foram 3 atividades. Então, 1, 2 e 3. Certo. E como é que eu faço para descobrir? Tem que contar tudo, porque ele quer saber quantas são ao todo. Então, se eu quero saber o total, eu tenho que juntar tudo e contar. Contem aí comigo, então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prof, nós fizemos 8 atividades? Isso mesmo, nós fizemos bastante. 8 atividades. Olha só como é que ficou lá a nossa operação aqui da matemática. 4 mais 1 mais 3 igual a 8. Então, a resposta são 8 atividades. A gente também poderia ter feito usando a nossa reta. Então, a gente conta lá. 4 atividades da primeira, ó. 1, 2, 3, 4. Mais uma da outra aula. E quantas foram na outra? Deixa eu dobrar aqui. Mais 3. Então, mais 1, 2, 3. E a gente chegaria no 8 também. Então, a reta também a gente pode usar para resolver. Ela é bem útil. Certinho? Então, quem não respondeu 8, arruma aí para ficar certinho. Vamos continuar o dia do Igor. A vovó foi preparar um bolo para o lanche e pediu que Igor pegasse 3 ovos. E problema de novo. E tem até ali a bandeja de ovos que ela pediu para o Igor pegar. E veio uma lupinha agora. Um problema de subtração, porque é o sinalzinho de menos. Mas, prof, ele só ia pegar os ovos para fazer o bolo. Como é que vai ter um problema de matemática aí? Pois é. E aí, o Igor encontrou um problema. Vamos ver? Ele disse assim: temos 12 ovos. A vovó usará 3. Quantos ainda vão sobrar? E agora? Tem 12 ovos. Vai usar 3. Quantos vão sobrar? Resolve aí, a gente já volta.
aí, conseguiram resolver esse problema? Então vamos ver. Eu não tenho ovos aqui, nem vocês era para ter pego aí. Mas olha só, eu peguei as tampinhas para ser os meus ovos. Então, eles tinham 12 ovos. Então, vou pôr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ovos, que às vezes a gente também chama de dúzia, né? Então, uma dúzia de ovos, certo? E a vovó vai usar 3 ovos. Se ela vai usar, nós vamos precisar colocar mais ovos ou tirar os ovos daqui? Nós vamos ter que tirar, porque ela vai usar para fazer lá o bolo, o lanche da tarde, certo? Então, nós vamos ter que tirar 3 ovos. Então, um ovo que ela vai usar, 2 e 3. Então, esses ovos ela vai usar. E aí? Sobraram ovos. Quantos? Vamos ver quantos sobraram? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ovos. Vocês chegaram nessa resposta? Vamos olhar lá na tela? Então, olha lá. O Igor tirou 1 ovo, 2 ovos, 3 ovos. Lá para a vovó fazer o lanche. E aí, quantos sobraram? Agora nós temos que contar. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, a resposta, 9 ovos. E aí, a operação matemática fica assim, ó. 12, que era o total que a gente tinha, menos, que é o sinal da subtração, que indica que nós tiramos, que nós diminuímos a quantidade que a gente tinha, 3 igual a 9. Então, a resposta são 9 ovos. E a gente também poderia ter feito lá na nossa reta. Olha lá, tinham 12 ovos. Aqui o número 12. A vovó usou 3, então ela usou 1, 2, 3. Esses ela usou. Quantos sobraram? 9 ovos. Né? Aqui, deixa eu dobrar para vocês. Sobraram 9 ovos. Então, a reta também pode ser usada tanto para ajudar a gente a resolver os problemas de adição, quanto de subtração. E aí? Igor, o caçador de problemas. Nós acompanhamos o Igor desde cedinho, quando ele acordou, lá o varal que a vovó estendeu as roupas, o almoço, o lanche da tarde, as atividades. E em tudo isso, ele conseguiu caçar um problema de matemática? Sim, conseguiu. Então, ele cumpriu esse desafio de caçar problemas? Desafio concluído. Ele concluiu e conseguiu caçar problemas de matemática durante o dia a dia dele, não é verdade? Então, agora, chegou um momento bem legal da nossa aula. Quem sabe? É a hora do nosso quiz. Então, vamos ver lá. O quiz são aquelas perguntas rapidinhas que a gente faz, responde e precisa registrar, marcar no caderno? Não, não precisa. Tem que responder aí em voz alta, apontar o dedinho da resposta na tela ou no celular para ver se vocês estão aí atentos, certo? Então, olha só. Primeira perguntinha do nosso quiz. Diz assim. Luísa também caçou um problema. Veja, meu irmão comeu 4 bolachas e depois mais 5. Quantas bolachas ele comeu ao todo? É um problema de matemática? É. Esse problema de Luísa é de adição ou subtração? O que vocês me dizem? Então, olha só. A Luísa gostou tanto do desafio de caçar um problema que ela caçou esse problema lá na casa dela. Mas agora a gente quer responder junto com vocês. Se o irmão dela comeu 4 bolachas e depois mais 5, quantas ele comeu ao todo? Para a gente resolver, nós vamos precisar fazer o quê? Juntar as 4 bolachas. Vamos pensar aqui. 1, 2, 3, 4 bolachas e depois mais 5. 1, 2, 3, 4, 5.
E se quer saber ao todo, a gente teria que juntar. Quando eu estou juntando, eu estou adicionando. Então, qual é a lupinha desse problema? A lupinha da adição. Muito bem. O Luiz também encontrou um problema. Olha o problema que o Luiz encontrou. Tenho que guardar 5 pares de meia na gaveta. Já guardei 3. Quantos pares de meia ainda faltam guardar? Como ele pode resolver esse problema? E aí? Ele tinha 3 pares de meia, aqui ó, para guardar na gaveta. Aliás, 5 pares de meia. 1, 2, 3, 4, 5. Ele já guardou, já tá guardadinho? 3. 1, 2, 3. Quando a gente está guardando, a gente está aumentando ou diminuindo? Diminuindo. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? 5 menos 3 ou 5 mais 3? Ele já guardou. Se já guardou, diminuiu. Aí a gente usa a subtração. Muito bem. Maria encontrou um problema. Veja. Vi meu vizinho brincando com 3 carrinhos. Qual é o nome dele? É possível resolver esse problema? Ele dá informação suficiente para a gente saber o nome do vizinho? Não dá. Esse problema não tem como a gente resolver. Então, é possível resolver esse problema? Sim ou não? Não é possível. Tem problemas que às vezes faltam informações e a gente não consegue resolver. Não é verdade? E agora, depois que tanta criança já caçou um problema, eu e a professora Manu vamos desafiar vocês a caçar um problema também. Quem aí consegue caçar um problema de matemática? Pode ser de adição ou de subtração. Então, vocês vão procurar aí na casa de vocês um problema. Se quiser registrar com desenho, ou pedir ajuda para alguém escrever, ou filmar e de repente mostrar para sua professora, vai ser muito legal. Quem aí vai ser um caçador de problemas. Certo? Então, fica aí procurando um problema e depois, se puder, conta pra gente, tá bom? E por hoje, a nossa aula vai ficando por aqui. Se cuidem e até a próxima!